quero trazer uma palavra, dando continuidade naquilo que o pastor já vinha pregando, que é a série Imparáveis, que ele vem estudando, que nós estamos estudando o livro de Neemias. Então eu quero trazer algo para vocês dentro desse livro de Neemias, que é um livro bem curtinho, bem fácil de compreensão, mas eu quero trazer algo que não só um conhecimento para você, mas eu quero trazer algo que isso vai impactar a tua vida, vai fazer sentido na tua vida, que você agora dê toda a atenção agora à palavra de Deus, se conecte com a palavra de Deus, que eu tenho certeza que ela pode transformar a tua vida, amém? Esqueça os meninos, se tiver alguém trabalhando aqui, esqueça a mim, mas se conecte com a palavra de Deus agora, que eu tenho certeza que ela vai impactar a tua vida, não é porque eu estou pregando, mas é porque é a palavra de Deus, amém? Nos cultos anteriores, o pastor, até a pastora pregou no último culto, eles deram várias introduções, falaram várias coisas sobre Neemias, vários panos de fundo, vários contextos sobre o livro de Neemias. Então, se você perdeu esses cultos, dá para assistir lá no YouTube lá. Eu quero ser bem específico com você, que para nós ganharmos tempo. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção de Neemias, quem conhece a história, sabe que ele, diferentemente de outros homens de Deus, Neemias, ele não recebeu uma palavra direta de Deus para fazer o que ele tinha que fazer, que foi reconstruir os muros, restaurar ali os muros de Jerusalém. Você sabe da história. Mas eu quero chamar essa primeira ponta aqui, é que, diferentemente de Abraão, por exemplo, Abraão ele precisou ouvir a voz de Deus para ele obedecer. Está lá em Gênesis 12. Abraão ele precisou ouvir a voz de Deus, né? Moisés, por exemplo, ele precisou ver a sarça ardente para ele entender qual era o propósito dele, lá em Êxodo 3. Você pega Samuel, quem lembra da história de Samuel? Deus precisou insistir com ele, chamar eles por diversas vezes para ele entender o que Deus queria com ele. O próprio Davi, ele precisou de uma unção de óleo. Lá em 1 Samuel 16, a Bíblia fala da unção de Davi. E assim por diante. Isaías, no capítulo 6, fala que ele precisou, os lábios dele precisou ser tocados, para os lábios dele poder ser purificado para ele pregar. Até Paulo, a gente vê no Novo Testamento, ele precisou cair por terra, ver uma luz, que era o nosso próprio Cristo ressurreto, para receber uma palavra de Deus. Está lá em Atos 9 isso. Então você vê vários homens, cara, eles tiveram um encontro com Deus durante a sua vida, recebendo uma palavra, recebendo uma profecia, recebendo uma direção de Deus. Mas a gente pega Neemias, no livro de Neemias, você observa que não tem nenhuma palavra dessa para ele. Não tem nada específico para ele, Deus falando assim, Neemias, eu quero que você vá lá e restaura os muros de Jerusalém. O seu povo está sofrendo, eu quero que você vá lá. Não tem uma palavra dessa de Deus para ele. E como que ele resolve fazer isso? Neemias capítulo 1, a gente vai observar que o irmão dele vai lá e traz um relato para ele, fala, cara, o nosso povo, que eles estão miseráveis, cara, em Jerusalém. Jerusalém está em ruínas. O muro está destruído. Nosso povo está destruído. A partir dali, então, ele ouve um relato do irmão dele, a partir dali, ele tem uma indignação, cara, ele vai orar, a gente vai entrar na história, ou seja, ele ouviu um relato das condições do seu povo para ele tomar uma atitude. E o que eu quero inicialmente trazer aqui para nós, o primeiro start aqui para nós como igreja aqui, quantos de vocês esperam uma palavra de Deus para agir? Espera algo de Deus para tomar uma decisão. A gente vê, talvez, pessoas, até familiares longe do caminho do Senhor, perecendo. Você fala assim,
A hora que Deus mandar eu ir lá pregar para ele, eu vou. Quantas pessoas não estão assim, esperando alguém, talvez um homem, vir até você, um homem de Deus, um profeta, um pastor, e amém, é benção isso, eu acredito. Esperando uma palavra, esperando uma direção, ou esperando ter claramente o que Deus te chamou para fazer, para assim fazer. Pessoas que estão esperando Deus. E muitas das vezes, você não vai ouvir nada, e a vida vai passar. Então, essa primeira lição que eu trago de Neemias, ele não precisou de uma palavra de Deus, ele não precisou de um profeta, ele não precisou de uma visão, ele não precisou de um encontro sobrenatural com Deus. Ele viu a situação do povo dele e falou, cara, eu preciso agir. A igreja do Senhor precisa dessa mesma convicção de Neemias. Quantos de nós esperamos, talvez, um chamado dos pastores, falar, irmão, a gente precisa jejuar pela cidade, a gente precisa orar pela cidade, a gente precisa isso. Enquanto eles não falam, a gente não faz. Como o Pablo falou aqui no início, a gente, como juventude, estamos estudando bastante a palavra, sendo imergidos pela palavra. Eu fico feliz demais em ouvir jovens me mandando mensagem, falando, cara, eu vou jejuar. Fala, cara, é isso, cara. Voluntariamente, não precisa ninguém marcar um jejum. Por quê? Porque ele começa a se aproximar de Deus, ele vê, cara, eu estou muito carnal, eu preciso da necessidade de jejuar. Que nós possamos ser uma igreja dessa forma. Uma igreja dessa forma, que obedece, de forma voluntária, à obra do Senhor. Será que a nossa cidade precisa de jejum e oração? Quem acha que precisa, levanta a mão. Você acha que a tua família precisa de jejum e oração? Só quem precisa. Eu vou levantar as duas mãos porque Então, por que nós não assim fazemos? Porque nós estamos esperando Deus vir falar conosco. Nós estamos esperando Deus vir. Você precisa, talvez aparecer em forma de anjo, talvez aparecer no sinal, talvez algum irmão aqui na oração e te entregar uma palavra. E Neemias, esse primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de Neemias, eu não vou falar nada de histórico dele, mas essa primeira coisa que me chama a atenção dele é essa. De forma voluntária, ele foi para cima. Então, que a gente possa ter essa postura de Neemias. Mas o que eu quero especificamente falar sobre essa obra, que na verdade não é de Neemias, é a obra de Deus aqui, a reconstrução dos muros. Falar de algo bem específico é sobre que os inimigos, eles pretendiam retardar a edificação desse muro. Neemias se levantando de forma voluntária para ajudar o povo, mesmo assim, tinha opositores. Então, o tema central dessa palavra que eu quero trazer para vocês é essa oposição contra a obra do Senhor. Os opositores. A gente vai observar isso no capítulo 3 e 4 de Neemias, uma oposição aberta dos inimigos. Neemias capítulo 6 também, a gente vai observar uma oposição vindo de fora, até chegando pessoalmente com Neemias, eles querendo ali dar uma conversa em Neemias. No capítulo 5, a oposição era interna, era dentro do próprio povo. Então tinha oposição de fora, oposição pessoalmente com Neemias e oposição dentro do povo. Então, é sobre esse povo que eu quero trazer para nós aqui, sobre a oposição da obra de Deus. E eu quero ler com vocês Neemias capítulo 2, verso 19. Vai estar no telão, quem não trouxe a Bíblia física. Olha só. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam de nós, nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? No capítulo 4, mais à frente, ele fala assim, tendo Sambalate ouvido
que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Primeira coisa aqui, que é sobre os inimigos, é o escárnio. Eles ouviram, nesse capítulo 2 aqui, a gente vai, se você ler todo ele, eles começaram ali a reconstruir os muros, Neemias e o povo, eles começaram a tirar sarro dele. Pô, esse cara que vai reconstruir o muro? Eles zombaram dele, tiraram sarro dele. E falou, cara, vocês vão se rebelar contra o rei? Tipo assim, não passou, ficou só na zombaria. Falou, cara, impossível, o que vocês vão reconstruir esse muro? Ficou só na zombaria. Mas quando, avançando os capítulos, o muro vai tomando forma, aí que entra no capítulo 4, a Bíblia fala aqui que Sambalate, quando ele já começou a ver o muro, ele se ardeu em ira, e se indignou muito, e começou, e escarneou os judeus. E o primeiro ponto que eu trago para nós aqui é esse escárnio. Ele é um teste de fé. O escárnio, ele é um teste de fé. No início, eles apenas, como eu falei, eles ridicularizaram o trabalho. Você não vai virar em nada, não vai virar em nada. Mas quando eles começaram a ver aquela obra em andamento, eles ficaram irados e começaram a escarnecer aquela obra. Aí eu faço esse paralelo para a nossa vida aqui. Mais uma vez eu digo aqui, essa obra aqui não é obra de Neemias, é obra de Deus. Amém? Neemias é um mero figurante aqui. O grande reconstrutor de Jerusalém, do muro aqui, foi o nosso próprio Jesus. É uma figura só de Neemias. Mas, trazendo agora para a nossa vida aqui, a obra de Deus em nossas vidas, os inimigos zombando o que Deus está fazendo na nossa vida. Isso é muito evidente em pessoas que estão iniciando a sua caminhada com Jesus. Estão iniciando a sua caminhada com Jesus, começa a zombaria. Quantos passaram por isso? Ou quantos passam por isso até hoje? Não, passam ainda depois de alguns anos com Jesus. Zombaria. Isso aí não vai virar em nada, isso daí é um tempinho só. O Senhor começa a fazer uma obra na nossa vida, quase pisei no seu negócio aqui. Isso não vai virar em nada. Começa a zombar. Começa a zombar daquilo que Deus está fazendo. Começa a tentar, de alguma forma, nos parar através disso, zombando. E mais para frente, como eu falei aqui, a hora que começa a estruturar o negócio, você começa a tomar umas atitudes mais consolidadas, o inimigo ele sobe o nível ele começa a se irar já. Ele já começa a se irar com a obra de Deus. Talvez eu estou ministrando isso aqui, pode estar acontecendo isso na tua vida. Isso quando eu estou falando aqui, mas faz uma análise na tua vida, em tudo, cara. Em tudo na tua vida. Em vários segmentos da tua vida. Quando você está começando a fazer algo para Deus, talvez, realizando um sonho, e aquelas pessoas que, aparentemente, não vai virar em nada, e normalmente não fala pessoalmente, né? Fala, não vai virar em nada, mas... E quando começa a tomar forma o negócio, começa a cirar, começa a ficar feio. Mas como o tema desse tópico o escárnio, ele é um teste de fé. Sabe por quê? Hebreus 11:36, olha o que a Bíblia fala. Aqui Hebreus 11, ele está falando sobre fé, ele está dizendo os testemunhos de fé do Antigo Testamento. Hebreus 11 fala assim, outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoites, sim, até algemas e prisões. Ou seja, prova do escárnio. Meu irmão, a gente precisa resistir. Essa é uma prova, a prova do escárnio. E o pior, como eu falei, trazendo o contexto aqui desses inimigos de Neemias, tinha pessoas de dentro
no capítulo 5, e pessoas de fora, do capítulo 6 e do 4 aqui que eu estou lendo para vocês. E o pior de tudo, às vezes, quando essas pessoas vêm de dentro de casa até. Não virei nada. Eu me lembro quando eu me converti, minha mãe ficou brava comigo, até ela foi embora hoje. Ficou brava comigo, não quero saber de você mais, seus negócios de crente agora. Ficou brava. E ela era da religião católica, ficou brava comigo. E aí, quando você for se batizar, nem me chama, ela falou. Não quero saber mais de você. Você vai na igreja, nem arruma suas coisas mais. Tipo assim, beleza. Resumindo, eu me batizei 6 meses depois, e ela batizou junto comigo, para resumir a história. Ela batizou junto comigo, para resumir a história. Então, a gente precisa resistir, cara, essa prova de escárnio, ela vai passar. Mas é uma prova. O que é uma prova? É para ver se você está firmado mesmo. Deus, Ele vai permitir essas coisas. Deus poderia vir aqui e arrebentar tudo com esses inimigos de Neemias. Poderia ou não poderia? Mas Deus permite e fala, vamos testar, ver se ele é. Vamos ver se ele é valente mesmo. Permite. Eu tenho certeza que o diabo ele não tem poder sobre a minha vida. Aquilo que acontece sobre a minha vida é permissão de Deus. Você crê dessa forma também? Então, passe pela prova do escárnio. Passe da prova, da zombaria, da tiração de sarro. Isso é principalmente com os jovens, né? Com os adolescentes. Aqueles papos, aqueles rolê aleatórios de jovens adolescentes. Fala, você não vai? Ah, não, eu sou da igreja. Começa aquela zoeira toda. Cara, fica firme. Fica firme, amém? E resistir de todos os lados. Porque, como eu falei, esse ataque vem de todos os lados. Vem de fora, vem de dentro. Ela vem de tudo quanto é lugar. E sabe um detalhe? Como é que veio o ataque de dentro do povo? Em forma de desânimo. Eles começaram a fazer aquilo lá, se for ler o capítulo 5, eles desanimaram. Não, larga a mão, Neemias. Começaram a desanimar. Mas resista a isso, resista a essa pequena prova aí. Amém? Resista, esse é o primeiro ponto. E aí, beleza, eles começaram a ficar bravos. E o segundo ponto, continuando o capítulo 4, no verso 4, fala assim, ó. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhe cubras a iniquidade, e não risque diante de ti o teu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Segundo ponto aqui, Neemias ele aponta para Deus essa oposição, esse escárnio. Esses 2 versículos 4 e 5 aqui é a oração de Neemias. Eles ficaram bravos, eles começaram a se irar com Neemias. Neemias foi orar. O que Neemias fala? Deus, eles estão se levantando contra a obra do Senhor. Sabe qual que tem que ser a nossa oração diante dos ataques? E quando eu falo isso, meus irmãos, eu não estou nomeando pessoas, tá? Às vezes você lembra de uma pessoa, o irmão. Não é irmão, é o próprio diabo. Talvez ele pode até usar pessoas, mas lembre-se que a nossa guerra, a nossa luta, ela é espiritual. Amém? Só para abrir um parênteses aqui. Então, Neemias ele começou a orar a Deus, falou, Deus, eles estão se levantando contra a obra do Senhor. Eles não estão se levantando contra mim. Então, que a gente pegue esse exemplo de oração de Neemias, fala, Deus, o Senhor está fazendo uma obra na minha vida. Não é sobre mim. Olha o que o Senhor está fazendo na minha vida. O quão difícil foi o Senhor me resgatar. Eles estão me zombando. Será que o Senhor pode pesar sobre eles a iniquidade deles? A oração de Neemias foi bem leve, né? Olha só o versículo 5. Não lhe cubras a iniquidade e não risque diante de ti o teu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Neemias foi bem duro na oração dele. Foi bem duro. Por que essa dureza? Eu fui perguntar para o Espírito Santo, falei, Deus, Espírito Santo, foi muito pesado essa oração de Neemias. Por quê?
Porque eles se levantaram contra a obra de Deus. Ou seja, eles se levantaram contra o próprio Deus. Então, quando nós enfrentamos oposições, seja quando com pessoas, ou enfim, diversos sentidos, e nós estamos no caminho do Senhor, a gente tem que ter essa mesma postura de Neemias, que ele não enfrentou os caras. Eles começaram a zombar, começaram a falar, Neemias não foi lá tirar satisfação com ele. Esse é o primeiro ponto. Ele não desiste, ele não para de reconstruir. Quer saber então? Eu vou largar tudo esse negócio, eu não vou mexer mais. Não é minha mesma essa obra? Neemias não faz isso. E também ele não sugere aos inimigos uma negociação. Beleza, vocês estão... Vamos achar uma solução nós aqui, vamos dialogar. Meu irmão, com o diabo a gente não tem diálogo com o diabo. Com o pecado não tem diálogo. Vamos negociar aqui e tal. Não foi isso que Neemias fez. O que ele faz? Ele se dirige a Deus. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Neemias era um homem de oração. Ele, após essa afronta dos inimigos dele, ele vai orar. E uma oração bem pesada mesmo. Deus, resumindo, arrebenta com esses caras, eles estão se levantando contra o Senhor, contra a obra do Senhor. Pare eles. Meu irmão, a gente tem que orar de forma ousada diante de Deus. Não contra pessoas, mas contra ataques espirituais. Ter uma oração fervorosa, ou uma oração ousada. Orar, Deus, eu estou sofrendo ataques do diabo aqui no meu trabalho, por exemplo. Não permita, Deus, foi o Senhor que me colocou aqui. Extermine esse demônio na vida dessa pessoa, se for. Ore com ousadia. Amém? Que a gente possa aprender com Neemias. Não vai tirar satisfação com o inimigo, não vai lá trocar ideia com ele. Ore. Ore. Como eu disse, Deus poderia fazer tudo sozinho aqui, mas Deus colocou Neemias lá, obviamente para ensinar Neemias na época, mas para que isso fosse relatado e nos ensinasse hoje. Então Então Neemias, ele pega toda aquela afronta, toda aquela oposição, todo aquele escárnio, ele lança a Deus. E Deus ouve esse escárnio. E se solidariza com eles. E como eu falei, Neemias, ele menciona o que Deus tem que fazer com eles. A palavra que ele usa é de pouca misericórdia de Neemias. Deus, pega pesado com eles. Não porque eles estão me atacando, eles estão atacando a tua obra. Então, aponte para Deus. Aponte para Deus. A oposição, todo o escárnio é Deus. Se Deus ele já te resgatou, meu irmão, toda a afronta do diabo sobre a sua vida, na verdade o diabo está afrontando o próprio Deus. Porque a sua vida ela tem valor, ela custou o filho dele. Jesus não morreu em vão. Deus não pagou um pequeno preço por você, por mim. Deus pagou o filho dele. Deus matou o filho dele por sua causa, por minha causa. Então toda afronta do diabo contra você, contra mim, tem um alto preço. Aponte essa oposição para Deus. Fala, Deus, olha o que estão fazendo. A gente vai observar muito em Salmos, nas orações de Davi. E continuando aqui, voltando agora, na verdade, para o verso 3 de Neemias 4. Voltando, ele fala assim, eu estava com ele, Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Continuando a parte do escárnio, beleza, vocês vão edificar.
mas uma raposa pise num muro vai quebrar tudo. Estava zombando deles ainda. Mas eu fiz uma pergunta aqui que eu quero te fazer. Se aqui raposa, ele não está fazendo um paralelo ao bicho mesmo, ao bichinho, a raposinha, simbolizando algo insignificante, algo leve. Imagina, uma raposa pisar aqui não acontece nada. Né? Então ele estava simbolizando algo, estava zombando mesmo deles. Mas eu fiz uma pergunta aqui. Se era tão fraco, se essa obra era tão fraca como eles estão alegando, por que eles colocaram tanta energia então nessa oposição? Por que eles gastaram tanta, eles ficaram tão irados com essa obra? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre ataques da nossa vida? Se o diabo ele fala tudo que ele fala de nós, por que ele gasta tanto tempo então para tentar nos arrebentar? Ah, você é fraco, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, tá. Por que ele gasta tanto tempo então? Já parou para pensar isso? Por quê? É o terceiro ponto. Porque essa obra ela é do Senhor. Essa obra ela é do Senhor. Então, quando ele ataca essa obra, ele está atacando a obra do Senhor. Ele está tentando parar essa obra do Senhor. Então, não acredite nessas palavras, assim como eles estavam zombando aqui do muro. Você imagina eles zombando, falando, vocês estão construindo, mas isso aí não vai virar em nada, se vir um animalzinho aqui vai quebrar tudo, é muito frágil. Era mentira, porque o negócio era sólido, era forte, era a obra do Senhor. E quantas vezes nós não ouvimos isso? Seja em diversos contextos, nós ouvimos isso, de ataques sobre a nossa vida. Essa fé sua, você não termina até o final do ano. Eu lembro que quando a gente começou ano passado, com jovens, a série de praticar esporte e tal, enfim, de correr, de pedalar, de praticar esporte, eu vi algumas pessoas me contaram depois, falaram, cara, você não vai virar em nada. Sim, você não vai virar em nada. Eu falei, beleza, se for de Deus, me vai ficar. Se não for, não vai virar em nada mesmo, né? Hoje a gente, pela glória de Deus, graça e misericórdia de Deus, a gente está estudando a Bíblia como juventude, lendo a Bíblia, pegando estudos, comentários bíblicos, estudando voluntariamente. Eu tenho certeza que pessoas, sei lá, talvez de dentro, de fora, falam, esses moleques não vai virar em nada, até final do ano já está tudo desviado. Não estarão, em nome de Jesus. Teremos aqui uns 20 pregadores até o final do ano, de jovens aqui, em nome de Jesus. Por quê? Essa obra é do Senhor. Essa obra é do Senhor. Eles podem falar que esse muro é fraco, essa obra é fraquinha, mas nós não acreditamos. Por quê? Essa obra, o verdadeiro reconstrutor desse muro, como eu disse, é o Salvador. Essa história, meus irmãos, não é sobre Neemias. Essa história é sobre o restaurador, que é o nosso Cristo. O próprio que reconstrói histórias, que reconstrói vidas. Neemias, se nós formos para o céu hoje, ele vai estar lá adorando ao Senhor lá, na glória. E um dia nós estaremos junto com ele. Você não vai querer nem ver Neemias, de tão belo que é o Senhor Jesus. Eu vejo os meninos falar, eu quero ver que Paulo, meu irmão. Vou ter tempo para Paulo, vendo Deus, Jesus, vou ter tempo para esses caras. Uma eternidade, melhor ainda, a eternidade com Ele, com Jesus. Então, a obra do Senhor, aquilo que nós estamos fazendo, seja ela em âmbito de igreja, âmbito, enfim, profissional, em qualquer, traz isso para a tua vida. Os inimigos podem zombar, mas é frágil, não vai virar em nada, não vai aguentar até o final do ano. Esse 2025 vai ser um ano de crise, não começa não. Não sei o quê. Cara, se essa obra realmente for do Senhor, o Senhor sustenta ela. O Senhor sustenta ela.
Eu aprendo que a tática do diabo, meu irmão, não é muitas vezes nos parar, sabia? Muitas vezes é nos desanimar. É que nós continuamos fazendo ainda, mas de forma desanimada. Ah, beleza, estamos aqui, tá bom, só isso aqui. Só desanimar. Mas nós não somos esse povo que vai desanimar. Amém? Porque essa obra, ela é do Senhor. Em nome de Jesus. Então, já estou partindo para o fim, é bem rapidinho a mensagem. O que a gente aprende com Neemias, desses pequenos textos que eu trouxe para vocês? É que ele não responde nenhuma dessas agressões. Ele não responde. O que ele faz? Ele ora. Primeira coisa que ele faz, ele ora. Eu já estou partindo para a conclusão. Neemias, ele ora. No verso 4 e 5, é o mesmo que eu li anteriormente. Ouve, nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhe cubra a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Então o que a gente aprende com Neemias aqui? Ora. Ele ora. Pega esses ataques, que são guerras espirituais, meus irmãos. Um crente que não passa guerra espiritual, batalha espiritual, precisa rever a sua vida com Deus. É normal. Amém? Tempo atrás eu vi um amigo meu se deparando com um demônio, eu falei, cara, é normal. É vida espiritual. Acontece. Você tem que fazer agora e mandar embora o bicho, em nome de Jesus. É vida espiritual. Então, cristãos que não têm vida, batalhas espirituais, reveja o teu cristianismo. E quando essas batalhas vierem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar a Deus. É orar, assim como Neemias fez. Veio o ataque, ele falou, Deus, ouve, nos ouve. Amém? Ore. Tem oração terça-feira junto com a igreja aqui, tem oração, você imaginar, tem de oração aqui na igreja. Então participe de uma oração e ore também. A outra coisa que ele faz, além de orar, que a gente aprende com ele aqui, ele continua trabalhando. Tem esses ataques. No verso 6 ele fala assim, assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. No verso 15, ele fala também, e sucedeu que ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrados o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra, continuando a trabalhar. Cara, que tem de crente que começa a vir uma batalhazinha espiritual, para tudo. Para tudo. É nessa hora que você tem que começar a trabalhar. É aí que você... Não foi nada. É nessa hora... Foi sim, perdão. Para um músico isso dói demais. Mas volta aqui para mim. Quando é nessa hora que você começa a trabalhar, a continuar. Imagine se Neemias perdesse tempo discutindo com eles, argumentando. Quebrou? Glória a Deus, não quebrou, só para notificar todo mundo aí. Então, ele continua trabalhando, mesmo dentro de ataque. Isso é legal demais, eu vou ler uns textos para vocês aqui, que me chamou muita atenção, mas mais para frente. Ele continua trabalhando, e no verso 14, ele incentiva os colaboradores deles, o povo dele. Ele fala assim no 14, inspecionei e dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai para os vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa, incentivando. Neemias passando ataques ali, batalhas, e ele resistindo ainda, ele incentivava os outros ainda, vamos lá, essa guerra é do Senhor, essa guerra era do Senhor. Então, o que a gente aprende com ele também? Incentivando os outros. E não só ficava na oração, ele tomava providência, que é o texto que eu li para vocês, que eu quero gastar um tempo lendo ele. Está lá no verso
no 4, no 13, fala assim, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as espadas e as suas espadas e os seus arcos. Lá no verso 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e uma outra metade empunhava lanças. Ao mesmo tempo que ele estava trabalhando, ele estava guerreando já. É fantástico esse texto. Escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. 17. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Comece a imaginar isso na sua cabeça. Imagina um pedreiro com uma colher de pedreiro numa mão, na outra mão ele estava com uma espada. Era mais ou menos isso que ele estava fazendo. Com uma mão ele fazia a obra, com a outra mão, com uma arma. Ou seja, no meio da batalha, a gente não pode parar. No meio da batalha. É no meio da batalha que a gente dobra a aposta com o inimigo. Por quê? Fala, cara, você quer me atacar? Beleza, só que você está atacando ao Senhor agora. Você está afrontando a Deus. Você não está me afrontando. Essa obra, a minha vida, tudo que eu faço é do Senhor. Você está atacando as coisas do Senhor. No verso 19, disse aos seus nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe dos outros, no lugar em que ouvirdes o som de trombeta, por ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por vós. Assim trabalhávamos na obra, olha só, no verso 21, assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até sair as estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém. Olha só, para que de noite sirvam de guarda e de dia trabalhem. Tem uns crentes cansados aqui, se fosse de Neemias, estava ferrado, hein? De noite você vai ser guarda e de dia você vai trabalhar. Nem eu e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com armas à sua direita. Aleluia. Então, ele orava, mas ele tomava providência também. Ele guerreava. Amém? Então, que nós possamos aprender com Neemias nessa noite. Terá inimigos, óbvio. Se você é um cristão genuíno, tem uma frase que eu gosto. Se na sua caminhada com Jesus, se você não trompar de frente com o diabo, você está indo no mesmo caminho que ele. É normal você dar de frente com ele. Mas nessa hora que você trombar com ele, sabe que é a obra de Deus. Faça como Neemias. Não afronte, não vai lá tomar satisfação, não negocia com ele. Direcione a Deus. Fala, Deus, essa obra, essa reconstrução, ela é do Senhor. Essa obra é do Senhor. Eles não estão zombando de mim. Eles estão zombando da tua obra. Eles estão zombando do que o Senhor está fazendo na minha vida. Será que o Senhor pode intervir ao meu favor? Era essa a postura de Neemias. É isso que nós aprendemos com Neemias essa noite.